Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou Lidiane Vieira, cientista política e uma das pesquisadoras do projeto, e serei a mediadora dessa semana. Antes de começarmos, eu quero convidar todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessarem o link www.benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Nesse episódio, falaremos sobre a prova do Enem 2023, que levantou debates na mídia a respeito da ideologização da prova. Para conversar conosco sobre esse tema, trouxemos uma convidada, a Tatiane Almeida, que é cientista social, mestre e doutora em Sociologia pelo UFPR, professora de Educação Básica desde 2009 e atualmente é professora do Instituto Federal Catarinense da cidade de Ibirama. Para nos acompanhar essa semana, conto com a pesquisadora do Manchetômetro e cientista política Daniela Drummond. Olá, muito bem-vindas. Obrigada, meninas, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Tati, por ter aceitado o nosso convite. Lid, novamente, é um prazer gravar com você. Vamos lá. Vamos. Assunto tenso, hein, meninas, mas é muito importante. No último dia 5 de novembro aconteceu a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio e a prova causou enorme debate em torno da antiga acusação de ideologização dos conteúdos, com destaque para a questão, na verdade é mais de uma questão, né, do agronegócio e o tema da redação. Mas antes de tratar diretamente desses assuntos, eu acho que a gente é importante contextualizar, né? Como eu disse no início, não é a primeira vez que o Enem está aí misturado nesse debate sobre ideologização, sobre aparelhamento da prova por parte do governo. Não é a primeira vez que isso acontece, esse é um tema antigo. Então é importante a gente ter isso em vista para não parecer que é a primeira vez que isso acontece, ou que é nesse governo que isso está acontecendo, ou se é por causa do contexto de polarização do país. Não, na verdade é um tema antigo, né? Inclusive, durante o governo Bolsonaro, mais precisamente em 2021, 37 funcionários do INEP entregaram seus cargos, alegando estarem sofrendo pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem naquele ano. Diante do conflito, o ex-presidente Bolsonaro declarou que a prova acontecia normalmente e começava a ter a cara do governo. Isso é bem interessante, né? Como que isso, na verdade, é um dos pontos críticos das pessoas em relação à prova, né? De que a prova tenha a cara do governo. Mas naquele momento isso virou um triunfo, né? Um trunfo. Temas como a ditadura militar, que eram clássicos na prova, foram suspensos naquele período. Com o retorno do PT ao Palácio do Planalto, o Enem volta a apresentar pautas mais identificadas com a esquerda, como a crise climática e a desigualdade de gênero, que a gente viu como tema da redação. Bom, aí eu queria, para a gente começar a nossa conversa, do ponto de vista da formação dos estudantes, né? Vocês duas já trabalharam diretamente com o ensino. Qual é o impacto dessa disputa por parte dos representantes políticos de construir a tal prova que tem a cara do governo, né? Como é que vocês enxergam isso para dentro de sala de aula, para a formação continuada dos alunos? Tati, se você quiser começar. Tá bom. Eu acho que antes de eu colocar minha fala, é importante eu colocar que eu falo do lugar da prática, da educação, no sentido de professora de sociologia, né? Eu não sou pesquisadora da área. Eu acho que em respeito a tanta gente que pesquisa a educação, é importante eu pontuar que eu falo do lugar da prática. São 14 anos de sala de aula, com alguns intervalos por causa da pesquisa, então, de fato, dá 12 anos de sala de aula. E um outro dado importante é que, de tempo em tempo, eu faço o Enem. As escolas que eu trabalhei, têm essa prática de pedir para que nós, professoras, professores, a gente vá testar a prova de fato. Então, esse ano eu fui nos 2 domingos e fiz a prova nos 2 domingos. Então, essa era a minha entrada. E, em segundo lugar, eu acho importante a gente dar só rapidinho uma resgatada na origem do Enem, porque muitas pessoas que estão ouvindo não lembram como que era a vida antes do Enem, né? Como que era antes de 1998, que a gente tinha que fazer vestibulares. A gente não, mas os meus irmãos, por exemplo, fazer vestibulares, viajar para cidades do interior ou para outros estados, e a gente não tinha uma prova no sentido Brasil unificada. Então, em 98, acho que era o ministro Paulo Renato, e ele mostrava esse incômodo de acesso ao ensino superior e achava que precisávamos de uma maneira diferenciada de privilegiar o acesso. Então, naquele momento, e até hoje, isso é muito importante a gente ressaltar, o Enem se estruturou e ainda se estrutura em 5 grandes competências que são utilizadas.
A outra questão importante é que essas competências se desenvolverem em habilidades, eu fico imaginando as pessoas da educação tentando ouvir eu falar aqui, pensando o que ela está fazendo essa mistura. Mas, como professora, quando a gente pega um material didático, a gente já vai ali a quais são as competências que estão sendo trabalhadas e quais são as habilidades. As escolas que eu trabalhei e trabalho também exigem isso da gente, que a gente acabe colocando nas nossas avaliações no cotidiano essa mesma estrutura. Então, voltando à tua pergunta ali, de que forma que, do ponto de vista de formação dos estudantes, qual o impacto, eu vou mudar a tua pergunta, do Enem, é que o Enem, ele pauta nosso ano escolar, ele pauta os assuntos que a gente vai abordar, a gente olha para o Enem, que é o que o governo federal está uniformizando, e a gente vai se pautar por ali. Então, sim, ele tem um impacto. Se ele é um impacto ideologizado, se tem um impacto político, a gente vai ter que pedir para os colegas da ciência política como que a gente poderia medir isso. Mas dentro do ponto de vista prático, sim, impacta profundamente os alunos dos mais bebezinhos, no sentido da galera que já começa fazendo no primeiro, no segundo ano do ensino médio para testar, aos que estão, a sua carreira profissional está determinada por esse dia de prova, eles ficam muito nervosos, e sim, é uma prova de suma importância. Principalmente de 2009 para cá, quando o Fernando Haddad era o ministro da Educação, e ele conseguiu substituir os vestibulares, né? E hoje os nossos estudantes são aceitos em mais de 50 instituições no país inteiro, ou podem usar para FIES, né, para os financiamentos, com base no resultado dessa prova. Então, a gente não pode falar, não impacta. Sim, impacta. A Tati falando até me veio um flashback. Eu lembrei que eu fiz o Enem em 2003, e era isso, né? Eu saí do interior do estado do Paraná para estudar na capital, fiz vestibular nas cidades maiores, para poder ingressar na universidade. Quanto à questão da ideologia, eu acho que é interessante a gente pensar assim, o Enem, quando ele se consolida, ele é no governo PT. Então, isso não era uma discussão ao longo da organização da prova, ele vai se tornar uma discussão na mídia, principalmente, com a chegada do Bolsonaro. E aí, junta com a questão do novo ensino médio, a gente já gravou um podcast sobre isso, do novo ensino médio também, que é algo recente. Então, ainda quando eu estava em sala de aula em 2020, eu lembro que o Bolsonaro anunciou, né, que o Enem ia ter mudanças, e não foi repassado isso publicamente, que tipo de mudança que isso ia acontecer. E era um questionamento dos alunos. Então, alguns assuntos foram retirados, mas até então não se discutia se era assunto de direita ou de esquerda, era assunto de educação no geral. Não sei se a Tati concorda comigo. Então, foi a partir do governo Bolsonaro que entrou essas questões, e aí a gente teve, né, diversos problemas no MEC, problemas de corrupção, de pastores, né, gente relacionada à igreja produzindo material educacional, então vários escândalos, e a partir dessa mudança, volta-se a se preocupar, né, o que os estudantes, há uma preocupação também, a partir do governo Bolsonaro, do que está sendo ensinado nas escolas, né, volta-se muito a pauta do que está sendo ensinado para as crianças, no geral, e para os adolescentes, e aí essas questões do Enem. Quando o PT assume novamente o Enem, o que ele, né, diz, as coisas vão voltar a ser como eram, e o voltar a ser como eram entra nessa teoria mais crítica, né, uma postura mais crítica mesmo dos estudantes é cobrada no Enem. Uma coisa interessante, Dani, é que eu acho que, em alguma medida, já existiu uma certa resistência por parte de alguns setores da sociedade em relação ao Enem. Acontece que me parece que eles eram menos organizados. E também a gente tinha menos impacto das redes sociais, né? Então, acho que a gente tinha menos contato com essa reação diária, constante, intensa e profunda dos setores que consideram a visão de esquerda ideologizante, massa de manobra, marxismo cultural, todo esse arcabouço que vem todo junto, globalismo, né? É um pacote só para explicar a mesma coisa sempre. Então, acho que as pessoas que têm essa perspectiva hoje estão mais organizadas, têm portais que as representam de maneira institucionalizada. Então, a gente consegue ver essa reação de uma maneira mais evidente. Mas no passado, eu me lembrei agora, enquanto estava falando, daquela questão da Simone de Beauvoir,
que foi uma questão, acho que de 2017, se eu não me engano, ainda era 15. 2015. Então, era governo PT e foi uma questão que viralizou, entre aspas, né? O que se diria hoje de viralizar, que teve muitas reações, etc. Então, eu acho que agora tem essa diferença da organização dos setores. Eu gostaria também de comentar que eu concordo com a Dani de que isso vem de um movimento recente, né, de se criticar a escola como esse lugar da doutrinação, e a gente poderia pensar, por exemplo, a Dani conhece a pesquisadora Juliana Souza, que fez um trabalho na época no mestrado sobre as críticas dos jornais da escola sem partido, né, então a gente já tinha esse movimento já há um tempo atrás, e como a Lid comentou agora, ele ganha um certo tipo de organização. Inclusive, o deputado federal que faz a carta, né, o pedido agora, em novembro, de cancelamento das 3 questões, que é da Frente Parlamentar do Agro, ele é aqui do Paraná, né, que é o Lupion, e eu acho que é importante, nós que somos das ciências sociais, sempre pensar quando alguém fala de onde fala. Assim como a gente ensina para os nossos alunos que o Gilberto Freire, quando escreve Casa Grande e Senzala, ele escreve de um lugar, ele está na varanda da Casa Grande, escrevendo aquilo ali. Logo, faz sentido o que ele escreve. A gente aprende isso nas análises de discurso. O Lupion fala da onde? Bom, o Lupion é bisneto e neto de governador do estado do Paraná, ele é tataraneto do Telêmaco Borba. Eu dei aula para a irmã dele, mais nova, num dos colégios de elite aqui de Curitiba. Enfim, tentando juntar a fala das duas, há uma defesa de um lugar, de uma elite. E o que o Enem proporciona? Proporciona que pessoas como nós, eu não teria acesso à universidade sem políticas públicas. E o Enem traz essa proposta toda de inclusão de políticas públicas, nota de rodapé, com muitas falhas e com muitos problemas. Se a gente fosse discutir com o novo Enem, ou os alunos mais periféricos, esse ano teve prova de pessoas que foram alocadas para fazer prova num lugar muito distante dos seus locais de moradia. Ainda assim, com todos esses problemas, ele consegue colocar gente pobre, gente periférica, num lugar que eles foram negados, que os seus avós, os seus pais não tiveram acesso. Eu falo desse lugar também, eu tenho mãe e avó empregada doméstica, eu sou a primeira a ocupar esse espaço. Por quê? Porque eu me esforcei mais? Não, porque eu sou fruto de políticas públicas educacionais. Enfim, eu acho que era nesse sentido que eu queria deixar claro. E a outra coisa muito importante a ressaltar, que a Lid comentou sobre essa influência do governo nas equipes do INEP, essa demissão de 2021 foram 35, 37, né, servidores que fazem uma exoneração em massa, tanto que você falou no começo que o presidente falava que finalmente o Enem ficaria com a cara do governo. Olha, é importante ressaltar para quem está ouvindo que na educação, eu falo tanto de uma escola ou de um INEP, nada é individual. Tudo é estrutural, tudo é coletivo. O que a gente pensa é coletivo, numa estrutura de prova, porque senão não funciona. E o Enem é uma das provas mais complexas que existe no Brasil, do início ao fim. Não vai ser um deputado que está indignado com uma questão, porque falou de Goiás, da região do Cerrado, que a coisa vai mudar. E quanto à prova desse ano, se a gente olhar, uma curiosidade, eu fiz essa conta, fazendo a prova eu já fui grifando as datas de quando a questão foi feita, nem todas a gente consegue ver, né? Mas quando a gente olha as referências embaixo do texto de base de cada questão, tem acessado em, eu contei para vocês, tem 39 questões que foram acessadas entre maio e outubro de 2021. Aí tem 4 questões de 2019 e 6 questões de 2018. Ou seja, essa prova não foi feita pela equipe, se a gente tivesse que colocar numa caixinha, do governo Lula. Até porque as equipes do INEP são de servidores, concursados, professores universitários, gente muito competente. Então, é uma prova muito complexa e parece que, quando eu li os editoriais do Estadão, da Folha, parece que essas pessoas não entendem de educação, elas não sabem o que é o Enem, não sabem como que a prova é feita. O editorial da Folha de São Paulo até deixa um pouco mais próximo do que eles entendem, eles contam, né, que eles testaram algumas questões e, de fato, a suposta ideologização das questões não impactou nos resultados. Enfim, eu acho que
todo mundo fica falando o tempo todo da importância da educação, e nesses momentos de Enem vem toda essa crítica contra a educação, mas ninguém se esforça de entender como de fato que se faz a educação. Tati, muito interessante. Eu até pesquei um dado aqui, que para completar a sua análise da sua experiência pessoal, que foi o presidente do INEP que falou isso. 86% das questões do Enem 2023 são da época do governo Bolsonaro. Então, e eu acho que é muito importante que as pessoas tenham esse conhecimento de que o INEP é muito maior do que o governo federal, né? É uma política de Estado. O Enem não é uma política de governo. Né? Então, obviamente que tem questões que se aproximam da perspectiva do governo. Eu acho que a gente vai caminhando para a nossa segunda pergunta, que é essa questão, por exemplo, do governo Bolsonaro ter retirado a ditadura, né, de governo Lula trazer de volta questões caras para o grupo como ideologia de gênero, né, que nem é ideologia de gênero, mas é como as pessoas que criticam chamam, as questões de desigualdade, as questões de inclusão, também a questão do meio ambiente, que é bem forte, mas perceber que o INEP e o Enem está para além, né, desse debate. Bom, essa última prova despertou muitas críticas, né, especialmente das pessoas dos setores de direita, já que vincularam a produção da prova a partir do que é o governo atual, o PT, e representando o que a Tati já trouxe aqui, que é a frente parlamentar da agropecuária, né? Eles ficaram bem ofendidos com as questões e afirmaram que eram perguntas sem critério científico ou acadêmico. E na mídia, a gente encontrou afirmações como o Enem ideológico está de volta, ou a prova do Enem é engraçado estar de volta, como se ele tivesse ido embora, né? Acho que essa lógica também é interessante a gente pensar, né? A prova do Enem é sintoma de aparelhamento da educação. Outra, manipulação ideológica. Então foram termos que eu fui pensando, tanto de editoriais como de manchetes de alguns sites. Bom, essas temáticas conduziram o debate, né? Então a mídia ela tem esse poder de pautar também o debate público. E foi a partir dessas narrativas que a mídia apresentou a questão. Porque a mídia podia ter escolhido apresentar essa questão de muitas formas, né? E ela decidiu apresentar com esses termos, dizendo que o Enem ideológico está de volta, que há manipulação ideológica. Então, como é que vocês enxergam? A Tati já deu uma introdução aí falando dos editoriais, mas a maneira como a mídia também está mobilizando esse debate, né? Porque algo que eu acho interessante pensar não é talvez tentar dizer que o PT não seja ideológico, afinal de contas é um partido político, mas é dizer que todos são, né? Então, isso que a Tati trouxe um pouco, esse deputado que está questionando, ele está sentado numa cadeira, ele está de um lugar, de um ponto de vista, com alguma ideologia. Então, essa coisa do escola sem partido também cai um pouco nesse mesmo lugar, né? Como se as pessoas que defendessem a escola sem partido não tivessem uma posição política que as sustentasse, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Hoje mesmo eu estava revendo a capa da Folha de São Paulo e ela falava: Enem trata de questão do cuidado e retoma, acho que foi essa manchete, ditadura militar. Então, a gente fala, né, nas pesquisas de comunicação política que é o enquadramento que é dado para a notícia, que é isso que a Lídia falou. Que o enfoque, o quadro de destaque já foram esses temas, né, na capa do próprio jornal. E a mídia tem esse poder, né, da opinião pública de trazer à tona para o debate. Por mais que hoje os estudantes façam o Enem e saiam e postem nas redes sociais o tema, as pessoas já começam a discutir, né, os próprios professores ali, a correção de prova, comentar a redação, que tem uma pontuação muito importante, né, para o aluno conseguir a vaga que ele deseja, lá, fazer uma boa redação. Ele trouxe de volta esses debates, né? Ele traz à tona, tanto que 2 semanas aí depois ainda está se falando. LinkedIn, né? A gente abre o LinkedIn, muitas empresas que nunca falaram sobre a questão do cuidado, né? Do trabalho não pago das mulheres. Muita gente se atentou para isso. E aí também a dificuldade de algumas pessoas que disseram que não entender, né? Nunca ter ouvido falar sobre isso, que mostra também algum problema social, educacional. E então tem essa questão política. E a gente pode perceber, analisando, né, as análises que a gente faz no Manchetômetro são mais dos jornais impressos ali, da Folha, Estado de São Paulo e o Globo, é que tem sempre esse critério, assim, essa meio ponderação dos jornais em tratar a esquerda e a direita como opostos, e muitas vezes Lula e Bolsonaro como opostos, e aí mostrar tipo a prova de antes como não ideológica e agora ideológica, né, pelos anúncios comparando com os governos. E acho que é importante ressaltar isso, que são temas relativamente novos,
né, na educação. Então, muitas vezes, muitos de nós, como quando fomos formados, não tivemos aula sobre gênero e a questão ambiental não era tão importante quanto é hoje. Então, são questões que são questões educacionais, são questões atuais e são questões importantes de estarem no debate, né, mas que ainda encontram barreiras, tanto de algumas alas mais conservadoras, que acabam negando a existência de alguns temas, como, por exemplo, as mudanças climáticas, né? A gente sabe que existe um negacionismo climático por grupos que têm interesse em que não haja reservas dentro da fazenda dele, né? De que a área plantada seja a maior possível. Então, esses questionamentos de interesse pessoal, né? O interesse da própria mídia, que existe um interesse, e o que seria a educação como um grupo único. Eu ia falar que, olhando as 3 questões lá que o deputado da Frente Parlamentar do Agro, lá, o Pedro Lupion, alegou, é uma questão da Amazônia, que é a questão 70 da prova branca, que fala sobre plantação de soja na Amazônia, que a gente sabe, lembrando da frase do passar a boiada, que houve uma flexibilização na legislação ambiental no governo anterior, logo o agro se beneficiou disso. E aí citava um trecho, e essa questão é de 2006, a citação adaptada, então não é uma questão nem do governo Bolsonaro agora, e nem desse ano, então é uma questão que eles pegaram no banco de dados há muito tempo. Acho que é importante também quem está ouvindo saber que esse banco de dados, ele é alimentado sempre, e quem vai montar, a equipe que vai montar, seleciona a questão de diferentes anos, então essa é de 2006. E fala sobre a ocupação errada de terras devolutas, né, que é quando a gente ensina lá para os estudantes que tem aquelas terras que são do Estado, que não poderiam ser ocupadas, mas que passaram a ser ocupadas por esse agro que se aproveitou de um tipo de legislação. Mesmo que o estudante não entendesse nada desse assunto complexo, se ele lesse o texto base, porque, assim, é uma das competências avaliadas, compreensão de texto, ele tem que ler um texto e achar a resposta. Ele conseguiria falar que a soja avançou na Amazônia? Não é por causa de sonegação de impostos, não é por causa da incorporação das exportações ilegais, não é por causa das desonerações de setores produtivos. E acaba ficando ali a questão da apropriação dessas terras devolutas. A outra, que inclusive saiu em vários jornais, é a que tem uma chargezinha lá do homem chegando à Lua, que está falando Viemos em Paz, que é sobre uma reportagem sobre as viagens espaciais dos bilionários, né? E aí um extraterrestre, um iPadzinho na mão, acredita em mim, não confie nesse pessoal. Mesmo que o estudante não concorde com o texto, ele vai ter que achar a alternativa que interpreta, respectivamente, o que está dizendo ali. Eu concordo com a frase da Lidiane de que não existe, nem na direita, nem na esquerda, prova neutra. A gente está estudando isso na epistemologia da ciência, lá, Thomas Kuhn, há muito tempo, esse debate está mais do que estabelecido. Se não existe ciência neutra, não existe nada neutro, né? Talvez o sabonete neutro. Porque que querem que a escolha dos textos sejam neutras. O fato é, de 90 questões, 3 incomodaram o agro, que foram essas 2, e a última é uma que cita um artigo, até fui atrás do artigo dessa, um artigo que saiu na revista de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, que é de 2 professores, o Manuel Calácia e o Edson Batista da Silva, e um doutorando, José Novaes de Jesus. São 3 pesquisadores renomados sobre cerrado no Brasil. No editorial e na fala de alguns deputados, citou um trecho totalmente desleixado, sem citar dados. Como assim? Um artigo científico que está sendo citado não é dado? Não tinha como ficar ali explanando todos os dados do artigo, mas o trecho do artigo é um recorte de um dado. E aí a gente pode cair, Lid e Dani, numa outra questão. Por que quando a prova é de ciências humanas tem toda essa polêmica? Por que não encaram que a nossa produção de dados como ciência e se contestam com opiniões?
E quando a prova é das ciências exatas, que foi no domingo passado, que aconteceu um blackface, que colocaram uma questãozinha de matemática lá numa chargezinha, e essa gente, os defensores da humanidade e do Brasil, não se manifestam. Então, tem pesos e tem medidas. Então, é política? Sim, é política. Para encerrar minha fala, eu lembro muito da posse do Silvio de Almeida, o ministro dos Direitos Humanos. Eu não sei se foi no final do ano, quando ele foi falar o que ele ia ser, ou se foi já no 1º de janeiro, ele falou que a gente precisa falar o óbvio. E nós passamos, não é só Brasil, mundo, num período tão anti-ciência que a gente precisa falar o óbvio. Que a Terra não é plana, que as vacinas são efetivas, que as mulheres são mais exploradas, tanto no mercado de trabalho formal quanto no trabalho doméstico, que há camadas profundas de classe e raça quanto à divisão social do trabalho, que as pessoas pretas e pardas são as mais encarceradas, e todas essas minhas falas, elas não são ideológicas, elas são dados das ciências humanas. A gente perde os cabelos, estamos aqui com os cabelos brancos atrás de pesquisa para tentar conseguir trazer um debate social com qualidade, para um editorial falar que a prova foi esdrúxula. Não foi esdrúxula, talvez você só seja negacionista. As ciências humanas produzem muitos dados, pesquisamos com muito afinco, e se ficarmos preocupados também com o que essa elite defensora da devastação ambiental pensa, a gente está muito ferrado também, né? A gente não consegue mais trabalhar. Eu vou fazer o trabalho aqui sujo, de trazer o ponto dos editoriais para ver se a gente consegue fazer um diálogo, porque às vezes eu tenho a sensação também de que a gente tem falas, tanto os dois lados que discordam sobre a mesma questão, falas que não se comunicam, né? Então, para ver se a gente consegue de alguma maneira responder. Porque o ponto, por exemplo, do Globo, era que o enunciado da questão era ideológico, né? Especialmente a questão 89 do Cerrado, acho que foi a que mais teve adesão sobre esse problema, né? Então, tanto o Globo quanto o Estadão tiveram um posicionamento mais crítico ao Enem, e a Folha teve um posicionamento mais bom. Isso aqui poderia ser diferente, mas, nossa, uma prova de 90 questões, a gente está discutindo sobre uma. Não precisa de tudo isso, né? Então, a Folha deu uma contemporizada, assim, e o Estadão e o Globo foram para um viés mais crítico. E um dos pontos do Estadão é que, se o argumento, que eu acho que também é um ponto que combina com a narrativa do Globo, é que se o argumento é de que o aluno deve ser capaz de produzir interpretação para além daquilo que ele acredita, isso é, digamos, eu sou uma pessoa que não acha que o agro tem impacto negativo no cerrado. Eu leio uma questão e mesmo assim eu consigo responder a questão correta porque eu li o texto base e eu consegui refletir sobre aquela interpretação, né? Isso foi alguns argumentos que eu ouvi de profissionais, né? Então, o objetivo ali é que o aluno demonstre as habilidades, né? Voltamos para as habilidades de interpretação do texto, de concatenar dados que ele já conhece, etc. E não necessariamente de concordar com a questão. E aí o Globo vai dizer assim, certamente encontrarão, esse é o final do editorial, encontrarão vasto material para testar habilidades de interpretação dos candidatos sem ofender a inteligência de ninguém. Então, eu acho que esse ponto que é o debate, porque a prova é de interpretação, é de testar habilidades dos adolescentes, ver se eles estão prontos para enfrentar a universidade, que é um lugar que não te ensina conteúdo, te ensina a pensar, né? Pelo menos é assim que eu encaro a minha formação. O ponto é, será que essa interpretação também caberia para as outras provas? Né? Será que a esquerda também conseguiria entender isso de uma maneira, não tem a ditadura na prova, mas o importante é que o aluno esteja só interpretando, sabe? Eu acho que tem uma dose aí de dificuldade sobre marcar posição, né? Do governo escolher. Então, acho que também tem uma coisa do governo se expor, dizendo que escolheu esse tema, né? Porque é isso, o governo escolheu falar do agronegócio de um viés negativo. Poderia ter falado num viés positivo? Sim. O Brasil se beneficia de muitas coisas a partir do agronegócio, mas o agronegócio tem muitos problemas também do ponto de vista ambiental. E o governo escolheu falar do problema ambiental, né? E outra coisa que não é nem o Globo que traz, acho que é a Folha, que é a questão do Caetano. Para continuar nessa questão da interpretação, não sei se vocês viram, que o Caetano gravou um vídeo não conseguindo fazer a questão que citam as músicas dele, porque elas são tão interpretativas que todas as questões estavam corretas. Então, acho que também é importante aqui a gente fazer esse contraponto de não se colocar no mesmo lugar dos críticos que jogam toda a prova do Enem no lixo por conta de uma questão, porque tem um erro ortográfico numa questão. Gente, isso acontece. Né? Eu já li textos incríveis de teóricos maravilhosos e achei erros ortográficos, erros de digitação, faz parte.
Mas a questão é, esses problemas de interpretação, para mim, pelo menos, assim, na minha opinião, são menores do que o Enem, né? Uhum. Mas o que vocês acham? Porque esse argumento de, mas a prova é interpretativa, então tudo bem o aluno não concordar com a questão, ele precisa ter a habilidade de ler o texto e interpretar. E aí esse contraponto do próprio Caetano Veloso não conseguir interpretar a própria música para responder a prova do Enem. Só pra gente aliviar um pouco. Lid, eu super concordo sobre a questão do Caetano Veloso, no sentido de que textos metafóricos, ainda mais poema, poesia, letra de canção, é muito complexo exigir interpretação. Eu penso que essa equipe, eles testam as questões antes, né, para fazer os graus de dificuldade. Então, nunca uma questão chegou aí sem ser testada, porque eles precisam entender o grau de dificuldade da questão. Voltando à questão antes do Cerrado, que é o artigo científico da Estadual de Goiás, da Revista de Geografia. Sim, eu concordo daí. Não precisava um texto desse. Na verdade, dava para fazer com qualquer outro tipo de pré-texto ali, essa questão. Então, sim, eu penso que a equipe do INEP, eu que sou professora, eu também pondero quando eu erro. Quando a minha questão, quando todo mundo errou, ou quando tem muita crítica à minha questão, opa, tem alguma coisa de errado. Eu acho que nós da educação, quando a gente faz as disciplinas lá no setor de educação, quanto aos sistemas avaliativos, a gente compreende quando uma avaliação não funciona. Então, nesse sentido, essa questão que deu mais caldo para a discussão, eu concordo. E a do Caetano é muito difícil. Se o próprio poeta, no caso Caetano Veloso, tem uma polissemia de compreensão da poesia dele, eu fico imaginando assim, eu tenho aproximadamente 800 alunos, a maioria é de elite educacional, porque são os institutos federais, não é aluno de escola pública periférica. Se eles tiveram dificuldade para resolver, eu fico imaginando os rincões do Brasil que tiveram que resolver essa mesma questão. Então, eu concordo contigo de que, nesse sentido, sim, a gente também não pode ficar defendendo a prova aqui como se ela fosse nossa vida, assim, porque daria para fazer de uma outra maneira. Assim como fizeram nas mais de 80 questões. Conseguiram fazer. Falaram de Paulo Freire, teve Torturado, teve Carolina de Jesus, teve o MASP da Lina Bobardi, mas eu penso também que ter Torturado, ter Carolina de Jesus, ter MASP de Lina Bobardi, essa gente não compreende também. Porque se eles entendessem de questões ideológicas mesmo, eles não iam estar falando da questão de geografia do Cerrado. Eles iam estar falando de Carolina de Jesus ou de Torturado, não sei. Eu acho que eles escolhem algumas coisas assim para bater e vai. A gente precisa bater, não importa o que seja. Não sei o que a Dani pensa. Eu discordo um pouquinho da Tati, nessa parte de quem... Eles estão defendendo os interesses, né? A política, tudo é interesse, seja dos grandes pessoas que têm mais espaço para ter voz e das pessoas que têm menos espaço. E na mídia, no geral, quem acaba tendo mais espaço é quem já está no poder, né? E a bancada do agro é uma bancada muito grande, então eles têm uma voz maior para um jornal do que, por exemplo, um grupo de agricultores. Se a gente for comparar, mesmo que tenha alguns deputados agricultores, o espaço vai ser maior para essas pessoas que vão questionar, né, o que já está dado há muito tempo, que é o espaço de poder que eles têm há muitos anos, né? Como a própria Tati falou, as pessoas que fazem parte dessa bancada, a maioria já vem de famílias herdeiras, de pessoas que já têm um lugar privilegiado na sociedade, e as questões do Enem de humanidades, principalmente, vão questionar esses lugares, né, e vão trazer os problemas atuais da humanidade, que é, por exemplo, aquecimento global, que é questão de imigrantes, que é racismo, que é salário desigual entre homens e mulheres. Pessoas trans no esporte, a questão da educação física era sobre pessoas trans no esporte, sobre os limites dos testes biológicos. Isso não se levantou, eu não vi nenhuma crítica quanto a essa questão, ou eles não entenderam a questão, mas na educação física tinha uma questão falando sobre a dificuldade de se criar um critério para inserção, era sobre a dificuldade de inserção de pessoas trans ou não heteronormativas nos esportes.
E isso também não foi falado, escolheram só o agro. Eu acho que tá bom, você me convenceu de que essa crítica tem um peso político, econômico, no caso maior, né? Eu acho que esse ponto que a Dana levantou e que a Tati agora concordou é importante para a gente entender o posicionamento da mídia também. Acho que talvez a Dana concorde comigo, porque é interessante perceber que os 3 editoriais sobre o Enem, nenhum deles toca na redação. O tema do gênero não é uma questão para os jornais. Né? Até porque eu já vi diversas vezes os jornais se posicionarem, por exemplo, a Folha já se posicionou várias vezes a favor do aborto, por exemplo. Então, essas pautas que flertam com o progressismo, que são tipicamente da esquerda, de liberdade feminina, de combate à desigualdade de gênero, elas não foram colocadas como ideologização da prova. O que pegou foi a pauta econômica. E é o que a gente vê que é onde a gente consegue discernir, talvez até mapear ideologicamente esses jornais, né? A Dani tem um texto falando sobre isso, né? Eu acho que já daqui a pouco vai ser numa revista aí, vocês podem acompanhar nas redes sociais e no site do Manchetômetro, falando sobre os espectros ideológicos dos jornais. Então a gente consegue, pela economia, mapear esses posicionamentos. Por isso que eu acho que talvez a crítica, a maneira como a economia aparece aí, sendo representada pelo agronegócio, tem alinhado mais volume nos editoriais do que essa pauta de gênero. E aí a gente vai para o nosso ponto final da conversa, que é falar sobre exatamente a redação, que teve uma reação muito forte, acho que mais nas redes sociais do que na mídia. A mídia citou, eu vi algumas chamadas em capa falando o que é a economia do cuidado, dizendo que a prova trabalhou esse assunto, mas não teve uma crítica como algo que tenha sido exagerado, ou que tenha prejudicado os alunos, ou que tenha sido uma pauta muito politizada, etc. Não vi esse recorte por parte dos jornais. Eu queria saber de vocês qual a importância pedagógica e social da abordagem desse tema para os estudantes, né? Especialmente porque, diferente das questões de múltipla escolha, que o aluno simplesmente encontra a resposta e marca ali, né? A resposta está dada. Na redação, o aluno, de alguma maneira, precisa elaborar, a partir da sua vivência, alguma conexão com aquele tema, né? Então, pensando que hoje em dia as redações exigem dos alunos, isso foi até uma pergunta que me fizeram no Instagram, é uma reação, né, uma proposta de intervenção, como que vocês veem essa relação, especialmente Tati, né, que hoje está em sala de aula, como é que vê esses alunos construindo essas saídas possíveis de um mundo menos desigual no Brasil, especialmente para as mulheres? A primeira coisa importante a falar é que não é a primeira vez que um tema de redação acaba trazendo algumas polêmicas. Esse ano trouxe mais. Eu acho que, já que vocês estão falando de imprensa, o problema da imprensa quanto aos temas de redação é quando só se joga o tema lá. Então, eu vi, assim, as postagens, por exemplo, de veículos de comunicação, só os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho do cuidado e realização pela mulher. Algumas críticas quanto a isso era que era um tema muito comprido, era um tema muito complexo, não dava para entender. Acontece que esses 4 milhões de estudantes, eles tinham 4 textos base. Um texto base era, olhando a prova que está na minha mão, era um documento, um texto 1, que tinha como título O trabalho do cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O texto 2 era um dado do IBGE, da PNAD contínua anual, de 2019, que mostrava a quantidade de horas semanais que homens trabalham e que mulheres trabalham. Então, dado no caso aqui, é dado pelo Estado. O texto 3 era do repositório do IPEA, e falava sobre como a sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações nas últimas décadas e explicava meio que era o trabalho do cuidado. E o último texto era uma capa de revista científica, e falava os desafios do cuidado, e tem uma mulher, uma imagem com uma mulher, segurando de um lado direito dela uma idosa e do lado esquerdo dela uma criança. E ainda tem uma descriçãozinha. O aumento de número de pessoas que demandam de serviços de assistência, obrigando os países a repensar seu sistema de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar. Enfim, mesmo que o estudante não tenha perpassado, não tenha tido uma professora, que eu acho que, se a professora mulher determina muito se vai falar dessas questões em sala de aula ou não, se ele tivesse com atenção lido os textos básicos, que são 4, e olhado a proposta, ele tinha dicas. Alguns estudantes meus comentaram que tinha uma outra questão
lá dentro da prova, que também explicava sobre as desigualdades do trabalho, que também ajudavam eles a ter um norte. Por que o tema ele acabou sendo menos falado do que a questão do agro? Eu acho que eles não querem falar, talvez a gente também tenha que ter essa leitura de discurso de que o não falar ou o silêncio também é um tipo de discurso. Não polemizar muito essa questão traria um reflexo. Sendo o tema de redação de Enem, a gente viu muitos portais, muitas pesquisadoras, muita gente soltando conteúdo sobre as questões do cuidado, que é uma área na sociologia, pelo menos aqui na UFPR. A gente tem um grupo, né, com a professora Marlene Tamanini, que está muito ativo, nós temos alguns pesquisadores, tem o Eduardo Silva, o Henrique, que eu não lembro o sobrenome dele, que são todos dessa área. Mas eu fico imaginando como que aconteceu com estudantes que nunca tiveram esse contato com esse tema. Eu penso que, se eles olhassem os textos básicos, eles conseguiriam resolver. Ai, Tati, mas é difícil, eles nunca tinham tido esse tema. Pois é, mas se você lembrar do tema de redação do primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, era sobre o cinema. Não sei se vocês lembram, que era a democratização do acesso ao cinema do Brasil. É um tema que, tipo, a gente não debate. O de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O do ano passado, medidas de enfrentamento para a recorrência da insegurança alimentar no Brasil. Era sobre fome. Enfim, eu penso que os temas de redação, assim como foi a minha fala inicial, eles acabam pautando o nosso ano, porque traz um respaldo, e eu fico muito feliz, e falo assim agora de um modo muito particular, como professora, socióloga e feminista. Eu fico muito feliz quando um tema como desse vem, porque parece que a gente deixa de ser louca, porque até então parece que a gente está discursando para o deserto, assim, não tem nada a ver. Quando uma prova como essa vem com um tema como esse, eu fiquei feliz. Me deu, assim, acho que a Dani viu minha sequência de stories conversando com os meus alunos no Instagram, eu estava muito feliz. Porque eu tinha falado com eles sobre esse ano, é um tema que eu trabalhei com Silvia Federici com eles esse ano, e eu trabalhei com eles agora, em outubro, a ganhadora do Prêmio Nobel de Economia, a Cláudia Goldin, que é sobre isso. E ela ganhou um prêmio Nobel falando sobre as desigualdades de gênero quanto ao âmbito do trabalho, sobre a disponibilidade incessante de mulheres para a família, como que esse trabalho do cuidado prejudica no mundo do trabalho. Eu lembro que eu trouxe os dados do trabalho dela, que era sobre como que no mercado de trabalho, as mulheres com filhos, elas têm uma carreira totalmente diferenciada, e isso não é visto como trabalho. Voltando um pouco para essa perspectiva da mídia, me veio a minha tese, né, que foi sobre as pautas feministas, o próprio movimento feminista nos jornais, e aí também quem escreve sobre essas questões são as mulheres, no geral, a maioria das pautas feministas são por jornalistas mulheres, e também vale a gente pensar um pouco nas estruturas das redações, o que acontece? As mulheres são as maiorias entre repórteres e pauteiras, mas os editores, os diretores, os donos de jornais são homens. Então, quem dá a cartada final vai ser um homem na maioria das vezes. E aí isso faz também diferença do quanto vai se repercutir um tema desse ou não. E a gente tem visto, né, até o João Férez, que é o nosso coordenador do Manchetômetro, a gente sempre, muitos anos estudando a imprensa brasileira, no geral, ela tem um posicionamento, principalmente depois da redemocratização, de forma mais liberal nos costumes e mais conservadora economicamente. Então, isso quer dizer que essas questões de respeito às pessoas diversas, de igualdade salarial, né, esses temas, é um feminismo mais liberal mesmo, não um feminismo socialista ou radical, né, um feminismo mais liberal, que vê muitas vezes essas questões das mulheres como as questões individuais, mas ele aparece na mídia, ele é pautado, então ele não é tão novidade, acho que talvez por isso não tanta ênfase nesse tema. Algo como a gente já sabe que tem que melhorar, e olha só, foi até para o Enem. É um feminismo mais liberal e mais branco também, né, Dani? Eu peguei um dado interessante, porque a Tati falou sobre mulheres com filhos, né? E aí o dado diz assim,
Se 40,69% das mulheres com 3 filhos ou mais não conseguem trabalhar, apenas 0,62% dos homens estão nessa situação, mesmo com apenas um filho. O abismo é de 21,89% para as mulheres e 0,55% para os homens. É um percentual absurdo de como a maternidade impacta as trajetórias profissionais das mulheres, né? E é importante dizer que isso afeta muito mais ainda as mulheres negras, né? Negras e pobres. Então, a gente vê como que a trajetória profissional das mulheres negras, a ascensão para cargos de poder, é muito mais dificultada, né? Elas estão muito menos representadas nos cargos. E aí, pensando então nas redações, né, Dani, que é um espaço tão masculino, tão branco, de fato, a chegada desses temas nos editoriais é filtrada por uma experiência existencial masculina, né? Agora, eu queria, só para a gente finalizar a nossa conversa, que a gente falasse sobre quais os resultados, para a gente não terminar tão down a nossa conversa, que a gente pudesse dizer assim, se a gente estivesse escrevendo essa redação e tivesse que fazer uma proposta, né? Bom, ok, olhamos para a sociedade, percebemos que a discrepância é absurda, que as mulheres de fato cuidam dos seus lares e dos seus familiares, dos seus próximos, muito mais tempo que os homens, etc., e que isso afeta elas em várias esferas da vida, psicológica, emocional, financeira, enfim. Como é que a gente responde a essa questão? Porque isso é uma estrutura, né? Está dado. Não é uma fantasia, não é um desejo, não é uma vontade, é real. E aí, como é que a gente faz para enfrentar essa questão? Qual a resolução, né, do problema a gente daria escrevendo essa redação? Só para reforçar de que é um dado, eu até comentei com os meus alunos, é a mesma coisa se eles tivessem colocado 4 textos base falando com dados sobre o aquecimento global e vocês fizessem uma redação falando que não, que a gente não tem aquecimento global. Então, os dados estão ali falando que há desigualdade, que há invisibilidade. Inclusive, no texto 1, fala das questões de raça e classe, fala que tem essas camadas e que elas são responsáveis por 3/4 do cuidado. Era só um adendo quanto a isso. Como que eu resolvi na questão, porque eu fiz, né? Eu tô curiosa para ver. É verdade, você fez. Eu tô curiosa. Eu fui no caminho da Silvia Federici, no sentido de que não tem como contestar essa invisibilidade sem contestar o capitalismo, que é uma lógica patriarcal. Inclusive, essa semana eu vi dados na imprensa de que o PIB brasileiro, ele leva uma vantagem que seria mais do que o agro por não remunerar essas mulheres. Porque há 2 tipos, né, de mulheres invisibilizadas. A que fazem com que a Silvia Federici fala que isso é amor, e as que fazem nas casas das outras, né, as babás, as empregadas domésticas, e também fazem de uma maneira mal remunerada. Sobre proposta de solução, o que eu falaria? Que ela não é individual, não é sozinha, não é eu não tenho marido, né, mas eu pedindo para o meu marido tirar mais vezes o lixo durante a semana. Eu penso que se o assunto é macro, é estrutural, a solução também tem que vir de uma maneira de política pública, desde política de inclusão dessas mulheres mais na educação, de as licenças maternidades, os acolhimentos do aleitamento dentro das empresas. Trazendo um outro dado, é de uma universidade gringa, que eu não lembro o nome, que colocou espaços de acolhimento para as crianças irem para a universidade junto com suas mães e ir para o aleitamento. A evasão escolar de mulheres diminuiu, porque a gente sabe, quem é que terminou o mestrado e o doutorado? São poucas as que são mães que conseguem, ou as que cuidam do avô, que cuidam da avó. Nós mesmos já passamos por cuidados com os nossos parentes e sabe que fica a cargo de nós, não dos nossos irmãos homens, é nós que temos essa responsabilidade social. Eu acredito que o debate já seja uma proposta de solução. A gente volta à tecla de que o Enem legitima essas falas. Eu acho importante isso que a Tati falou. Eu lembro quando meu pai adoeceu, que eu falava quem cuida de quem cuida. As pessoas não falam de que quem cuida, muitas vezes, adoece junto. Né? Isso é um tabu na nossa sociedade, como se a mãe, a cuidadora ali da casa, tivesse que dar conta de tudo. E é um problema apontado também, né? Eu estava lendo a Nancy Fraser falou sobre isso, que é um problema da crise do capitalismo, porque hoje as mulheres foram para o mercado de trabalho, elas ainda ganham menos e elas não têm o tempo que elas tinham em outras sociedades, né? Antes do capitalismo, por exemplo, para cuidar das crianças e dos idosos. Então há esse problema da falta de uma pessoa para cuidar
e o que a mulher ganha não é suficiente para ela se sustentar individualmente. Então, tem que vir de propostas de políticas públicas, tem que vir de educação nas escolas, porque é um tema relativamente recente discutido, né? Igual eu falava, que muitos desses assuntos nós, quando estudantes, não tivemos. Né? Eu fui me deparar com questões de estudos feministas na universidade, mais no mestrado, né? Então, é diferente essa formação, é uma formação necessária. A gente chama isso, né, de questões feministas, por entender que isso é uma questão política, mas independente de pessoas que não se denominam feministas, que não se encontram como com os feminismos, elas não discordam desse direito de igualdade de homens e mulheres. Então, acho que é importante também a gente levar isso em consideração, né, que é uma questão que vai além do olhar do ambiente, né, que você está. Entra um pouco naquela questão do privado é político, né, da segunda onda do feminismo. Então, dando o nome de feminismo ou não, são questões de políticas públicas que necessitam ser implementadas de alguma forma. Desde a Tati falando, né, tenho visto vários colegas que voltam da licença maternidade e é permitido pela lei que depois de um mês elas são desligadas. Então, talvez uma mudança nessa legislação, o período de aposentadoria das mulheres é 2 anos e meio a menos que o dos homens, talvez, né, repensar essa legislação. Então, é um problema que nós temos que enfrentar, né? A nossa geração, a nossa sociedade vai ter que intervir mesmo e que enfrentar. Dani, Lídia, eu acho que também a gente não pode excluir os homens dessa história como um todo, porque senão a gente acaba assumindo essa responsabilidade de ficar pensando soluções. Eu vi um fio maravilhoso no antigo Twitter essa semana, que era sobre essa proposta de intervenção, e um rapaz escreveu assim: acho que se a gente cuidar da gente mesmo, a gente já resolve o problema. Se os homens marcarem suas consultas médicas, se eles resolverem o problema do seu próprio lixo, da sua própria roupa, um monte de coisa que ele foi elencando que acaba ficando a cargo de suas mães, irmãs, companheiras. Se os homens resolverem, a gente já está bem tranquila. E a Dani falou sobre educação, eu falo como mãe de menino. Quando eu descobri que eu seria mãe de menino, eu fiquei muito feliz, que eu falei, que bom que eu não vou ter que criar uma mulher, porque é muito difícil ser mulher. Mas, dentro de uma educação feminista, eu estou vendo que é muito difícil educar um menino, de ensinar ele sobre a divisão de tarefas, de que as mulheres saem, que as mulheres são autônomas. A Dani sabe que eu fui fazer sanduíche em Portugal e o meu filho ficou, e para ele foi super natural lidar com essas questões de gênero. Então, a gente precisa... estou falando homens e mulheres, trabalhar com a educação das crianças. As escolas precisam se colocar nessa posição também, né, de protagonistas dessas educações, mas para isso a gente não pode ter a frente parlamentar contra qualquer coisa reclamando, porque a professora falou que pode ser que o rosa possa ser do menino também, porque é muito difícil, essa posição na sala de aula, ainda mais dentro das escolas burguesas, que é o que geralmente eu trabalho, a Dani também já trabalhou, é bem complexo, porque a gente se sente vigiada o tempo todo sobre as coisas que a gente fala, e a gente nem está falando que todo mundo vai virar vegano, a gente só está falando que pode ser que comer menos carne possa ser bom. Aí já vem a frente parlamentar do agro falando que, olha, estão aí doutrinando as crianças. Enfim, é difícil. Eu acho que para a gente encerrar nossa conversa, eu vejo uma ponte muito evidente entre as duas propostas de vocês, né? As duas passaram pelo âmbito pessoal e público, familiar e institucional, mas eu acho que eu me lembrei de um exemplo, porque eu fiz uns stories sobre a prova, e uma amiga, e eu falei nos stories que acho que um caminho também seria aumentar a licença paternidade, já que os homens ficam tão pouco tempo em casa depois que a criança nasce e ficam desconectados daquele novo ambiente, daquelas novas tarefas, não sabem fazer as coisas porque estão longe, né, desse processo, até para cuidar da própria mãe, etc. E aí uma amiga minha disse que na empresa dela eles têm uma política de paridade de licença paternidade e maternidade, e a maioria dos homens rejeita, diz que não quer exercer esse direito, entre aspas, que na verdade é institucionalmente um direito, mas familiarmente é um dever, né?
quer estar próximo, quer participar daquilo. Então, por isso que eu acho que a ponte é interessante entre a institucionalização de uma política pública que permita essa igualdade, essa promoção de igualdade, ao mesmo tempo uma educação privada e familiar e pessoal que sustente essa política pública. Né? Porque se eu tenho um cara que entende que ele não faz parte desse processo, quando ele está diante de um direito que é estar em casa para cuidar do seu filho, ele diz, não, eu quero voltar a trabalhar. Eu não quero, né? Que é a mesma lógica também dos caras que na pandemia viraram super produtivos. Afinal de contas, eles estavam em casa sem fazer nada, né? Então, enfim, são muitas camadas para tratar desse assunto, mas eu acho que a gente tem caminhado, né? Só da gente estar aqui, 3 mulheres, falando sobre isso. Foi um prazer conversar com vocês. Eu tenho certeza que todo mundo que escutar também vai ser muito impactado por todos os dados. A gente vai deixar as redes da Tati aí embaixo também. A Dani já é de casa também. Então, sigam o Manchetômetro para mais informações. Tati, você quer dar um recado final? Não, só queria complementar o teu dado aí de que na pandemia os homens produziram mais. Uma universidade canadense também expandiu a licença paternidade para os professores e o currículo deles aumentou na licença paternidade. Porque daí, em vez de dividir o cuidado, eles foram produzir mais. Então, parece que nunca é só no âmbito individual, né, e educacional. A gente vai precisar que essa coisa seja, não sei como, a gente vai ter que achar um caminho. Eu agradeço muito, muito a participação. Eu estava muito preocupada, com muito medo. Amanhã faz 1 ano que eu defendi a tese e de lá para cá eu sofri uma overdose acadêmica e mergulhei na sala de aula. E eu até comentei com umas amigas, eu falei, acho que eu nem sei mais conversar com as pessoas acadêmicas. E vocês foram gentis. Foram gentis e acolhedoras, acho que ainda consigo conversar com essa bolha. Obrigada, meninas. Mas é sempre muito bem-vinda. Dani? Obrigada, Tati, por aceitar o nosso convite, foi um prazer, tinha certeza que sua fala ia contribuir bastante, e é bem interessante, né, a gente trazer pessoas da universidade que estão no mercado de trabalho, né, e fazer esse diálogo. Acho que a universidade tem esse papel, a gente tenta também trazer aqui no Manchetômetro as nossas pesquisas sempre o mais próximo possível das pessoas, né, no geral, embora não é um tema que todo mundo se interesse, mas a gente está sempre tentando fazer essa aproximação. Lide, obrigada pela gravação, foi um prazer. É isso, gente. Muito obrigada. Para mais informações, é só acessar nosso site, manchetômetro.com.br, e seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você quiser apoiar esse projeto, a gente tem, como eu falei no início, a campanha de financiamento coletivo lá na Benfeitoria. E tem outros episódios também, a gente citou um aqui, né, sobre o novo ensino médio, que está em pauta novamente, mas temos diversos outros episódios para você assistir. Então é isso, obrigada e até o próximo episódio.